nós estamos aqui com a nossa querida convidada, Anelise. Anelise, que é da comunidade de Primavera Nossa Senhora Aparecida, a co-irmã, a comunidade co-irmã. Seja bem-vinda, Anelise. Obrigada, Ney, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Com muito carinho, com muito amor que eu venho aqui hoje. E o tema de hoje, meu irmão, minha irmã, o tema de hoje, Deus já sonhou a tua vida, falando da vontade de Deus na nossa vida, essa vontade de Deus que nos leva à santidade, que Deus tanto sonha para cada alma. Diário de Santa Faustina, meu irmão, com o tema Deus já sonhou a tua vida, falando da vontade de Deus para nossa vida, essa vontade que nos leva à santidade. Diário 372 diz assim, Jesus dizendo a Santa Faustina: essa noite, terminada a conferência, ouvi essas palavras: eu estou contigo. Nesse retiro eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te falte forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscará por completo a tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fique sabendo que isso te custará muito, por isso escreve numa folha em branco estas palavras: a partir de hoje não existe em mim vontade própria, e risca. Do outro lado, escreve essas palavras: a partir de hoje cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada, o amor te dará força e facilitará o cumprimento. Palavras de Jesus a Santa Faustina e a nós nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Palavra forte, palavra muito forte para a nossa vida. Jesus nos faz uma proposta, como fez essa proposta a Santa Faustina, num retiro. Vai dizer assim: a partir de hoje, não existe em mim vontade própria. Pede a ela para escrever isso numa folha em branco e riscar essa frase. E do outro lado escrever: a partir de hoje cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Uma proposta rigorosa, né? Uma proposta muito séria, difícil de Jesus, mas que ele faz a Santa Faustina e faz também a nós nessa manhã, né, Anelise? Sim. Riscar em nós a nossa vontade própria e deixar que Deus faça em nós a vontade dele. É bem isso, é a renúncia, né? A renúncia. A gente renunciar o nosso eu, renunciar os nossos desejos, as nossas vontades e cumprir os planos de Deus em nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente quer se tornar Deus da nossa vida. Deus do meu corpo, Deus da minha família, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas muitas vezes a gente esquece que nós somos de Deus. Que nós estamos nesse mundo, mas que nós não somos desse mundo, né? Estamos aqui apenas de passagem e que devemos todos os dias perseverar na busca da santidade, na busca de um coração puro, de um coração humilde, de um coração perseverante. Hoje até eu vim com a camiseta de Nossa Senhora Aparecida, de Maria, né? Sagrado Coração de Maria, porque para mim ela é um exemplo de perseverança. E de sim, né? Maria é um grande exemplo de sim a Deus. E às vezes, até quando Deus vem nos chamar a essa renúncia do eu mesmo, a gente vai ficar aqui, né? Como Jesus falou para ela, vai ficar assustado, vai ficar com medo, vai ficar com uma certa insegurança o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer de mim. Mas que a gente possa ter isso no nosso coração. Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Não te assuste. Outra questão também que me chamou muita atenção: coragem. Coragem, amados do coração de Jesus. Porque Jesus está contigo, Jesus está comigo. Ele mesmo fala: eu estou contigo. E mesmo nessas dificuldades das nossas renúncias, mesmo nessas
preocupações de como será a nossa vida quando a gente entrega a Deus, é a certeza de que Jesus está comigo todos os dias. Ele é a nossa força, né, Annelise? Sim. Por isso que Deus, na verdade, nunca nos dá uma missão que a gente seja incapaz de cumprir. Primeiro, Ele já deu os dons, já deu as nossas capacidades, Ele já distribuiu isso, né, através do seu Espírito Santo. E segundo, que Ele mesmo vem de encontro a essa missão, e na verdade quem realiza é Ele. Eu sempre digo que Deus, Ele quer de nós o sim. O resto Ele vai né? providenciar, né? Sim, é confiar mesmo na providência. Confiar, né? Fé, né? Como diz na palavra mesmo, várias vezes, né? Na palavra de Deus, Ele fala que não vai te faltar nada, né? O passarinho não tem o que comer todos os dias? Exato. Não vai te faltar. É confiar realmente na providência. E permitir que Deus age na nossa vida. Os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Com certeza. Né? A gente tem sim, eu penso muito assim, a gente tem sim que traçar planos, objetivos da nossa vida, mas sempre entregar e confiar, né? Exato. Que o Senhor vai fazer o melhor. Exato. Se hoje não está dando certo, confie, porque Deus está preparando algo muito melhor para a sua vida, para a minha vida, né? Para a nossa vida. Você falou muito bem, às vezes a gente imagina também que essa vontade de Deus em nós é ficar parado esperando que Deus venha e haja, né, por nós. E na verdade não é isso, Ele vai agir em nós. E aí precisa de uma decisão, né, precisa de um caminhar aí, e Deus vem de encontro a esse caminhar, e aí Ele vai abrindo os caminhos, aí Ele vai colocando o que Ele deseja nesse caminho. Não é inércia, né, não é ficar parado, bem pelo contrário, ficar em movimento. Eu sempre digo nessa passagem, que é muito forte, é uma proposta muito forte de Jesus. Sim, é verdade. E que normalmente nós recusamos, né? Ele nos faz essa proposta quase que diariamente, e quase que diariamente a gente diz não, porque é difícil abrir mão da vontade própria. Mas eu sempre digo, Annelise, que essa vontade própria de Deus é o que Deus sonhou para a nossa vida. Sim, né? Verdade. Deus não nos mandou aqui por acaso, e não nos mandou para seguir essa vida que tem tantas barreiras, sem sonhar já o que nós iríamos viver, e na verdade esse sonho de Deus é o que realmente vai nos fazer feliz. É verdade. Né? É realmente que traz isso. Felicidade, e de sobra ainda, além de trazer a nossa felicidade, ainda nos leva à santidade que Deus nos espera, que Deus espera de nós. Né? Nos levará ao céu, né? Ao Que céu. é isso que a gente quer, né? Ao céu. Mas assim, eu acho interessante que muitas vezes a gente fala assim, vai em um retiro, né? Participa de alguma coisa e, não, hoje eu me converti. Mas eu acho assim, a conversão é bem isso, é algo diário, é uma busca diária, é uma perseverança na oração, uma perseverança na Santa Missa, buscar a palavra de Deus, né, conhecer a nossa igreja, que é tão rica, é tão rica em tantas coisas, né, e muitas vezes a gente, eu fui convertido e pronto. Não é bem assim. Não. É a busca, né, e conforme a gente vai buscando, através da oração, da Santa Missa, de conhecer, né? Conhecendo o diário da Madre Faustina mesmo, a gente vai conhecendo e vai conseguindo ouvir o que Deus quer para a nossa vida. Porque aqui, quando Jesus vem conversar com ela, eu estou contigo. É algo assim muito forte. Muito forte. É muito forte da gente ouvir, né? Eu estou contigo. E a gente só vai escutar a voz de Deus se a gente se silenciar. Se a gente sair um pouco do mundo e voltar mais, né, para a oração, voltar mais para o silêncio, voltar mais para dentro de nós mesmos. Né? Sim. Para que Deus possa falar em nós. E é interessante isso, porque quando a gente faz assim, fala assim, nós precisamos realizar a vontade de Deus na nossa vida. Aí a primeira pergunta que vem, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sim. Então nós precisamos realmente silenciar, precisamos realmente ter um olhar voltado para esse Cristo, para que Deus revele essa vontade na minha vida. E Ele tem, né? Ele tem uma vontade para cada um de nós, Ele tem um sonho para cada um de nós. Então nós precisamos ter a coragem de dizer sim. Eu quero esse sonho de Deus na minha vida. E eu acho muito bonito também, porque Deus, Ele é tão amoroso, como a gente estava comentando, né? Deus é tão amoroso, é justiça, mas é tão amoroso, tão misericordioso, que independente do que, como foi a minha vida para trás, no meu passado, os meus erros e tudo mais, mas Deus, Ele vem com o abraço de pai e me acolhe, né? Exato. E fala, você pode ser diferente a partir de hoje.
né? E é isso a conversão, é querer ser diferente, né? Eu errei, eu fiz errado, mas eu vou, me confesso, peço perdão, Deus me acolhe e me dá uma nova chance, uma nova vida. Ele não quer saber do nosso passado, né? Não. E do nosso passado, na verdade, depois de um espírito já consolidado nele, já feito tendo essa intimidade com ele, ele vai usar esse passado para salvar mais almas, outras almas, né? Porque quantas histórias de vida tão fortes a gente ouve, né? Uma vida tão desregrada, e depois se converte e aí começa a salvar almas e mais almas e mais almas, e é tão lindo, né? Porque isso arrasta, né? Porque vem de mas é uma história. coisa assim, Ney, que eu acho bem interessante, porque assim, a palavra a gente fala, mas o testemunho que convence. Né? Exato. Não adianta nada eu ir lá, né, igual a gente estava comentando no canal, eu ir lá pregar uma coisa se eu faço outra, né? Então é o testemunho. E o testemunho de Madre Faustina é o que nos convenceu. Exato. Né, a estar aqui hoje, a estar estudando, a ter essa sede de conhecer cada vez mais esse diário e essas palavras tão lindas que Jesus falou para ela, né? Eu acho que no dia de hoje que fique bem marcado mesmo essa frase, né? Essa palavra, coragem e eu estou contigo. Estou contigo. Deus é assim, né? Ele nos propõe missões que a princípio a gente acha que é impossível e que dentro das nossas capacidades humanas realmente a gente não pode, mas ele já vem e diz, eu estou contigo. E se você confiar, aquilo vai se realizar, porque se é o desejo de Deus, não há barreira nem corporal, nem física, nem espiritual que possa impedir. Então, é o que eu sempre digo, basta a gente dizer sim. Os demais Deus vem fazendo, vem trabalhando. Vai prover, né? Vai prover. Maravilha! O Diário de Santa Faustina, a vontade de Deus para nossa vida. Deus já sonhou a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Tenha coragem, meu amado, minha amada de Deus, de dizer sim, Senhor, eu aceito o seu sonho para minha vida, eu aceito os teus planos para minha vida, eu aceito o seu sonho, a felicidade que o Senhor sonhou para mim, a sua vontade. Vamos então a partilha. Sim. O evangelho hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 27. E diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha ouvir a palavra de Deus, né? E mais uma palavra forte aqui de Jesus, né? Já tivemos um intimato forte dele, a Santa Faustina, e agora na palavra também para todos nós. É forte ouvir isso, né, Annelise? Pra gente olhar na palavra o que ele foi dizendo aqui, ó. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagres, falamos em língua, profetizamos, e eu direi, eu nunca os conheci. Porque na verdade, Annelise, o que agrada o coração de Deus é fazer
a vontade dele. Isso. Tudo que ele foi citando aqui, as profecias, o dom das línguas, né? A evangelização, o ministério de música, o ministro na igreja, todos aqueles afazeres que estão ligados aos nossos dons, né? Na verdade, tudo isso é dom que Deus já nos deu. E nós realmente temos que colocar em prática, mas colocar em prática segundo a vontade de Deus. Não é o dom pelo dom que nos santifica, não é o dom pelo dom que vai nos levar ao reino dos céus e também levar outras almas ao reino dos céus. Mas uma coisa é certa, fazer a vontade de Deus realmente nos leva à santidade e leva outras almas também à santidade, não é isso? É a questão mesmo do coração, né? O que adianta eu estar aqui falando de Deus, isso, aquilo, se o meu coração orando em língua, profetizando, né, mostrando os dons que Deus me deu, que Deus todo dia vai nos dando, né? Porque na verdade a gente recebe nossos dons no batismo, mas todos os dias a gente pode ir pedindo mais dons e Deus, através do Espírito Santo, vai nos dando também, né? Sim. Só que o meu coração, como que está dentro do meu coração? Né? Eu estou fazendo isso para me aparecer ou porque dentro do meu coração Jesus está dentro, né? Como que está? É isso que eu acho mais importante. É a conversão de dentro do seu coração. A aceitação dos planos de Deus no seu coração. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é o que você realmente está dentro de você, né? Outra coisa é o que realmente está dentro do seu coração. Qual é a intenção? Né? E Deus conhece. Deus conhece muito bem o nosso coração, Deus conhece muito bem o que a gente vai fazer, o que a gente pensa. Deus sabe de todas as coisas. E como que está lá dentro? Eu estou permitindo os planos de Deus na minha vida? Eu estou aceitando os planos de Deus na minha vida? Ou eu simplesmente quero fazer as minhas vontades? Né? Que hoje em dia, assim, é tudo tão mais fácil. Né? O mundo está aí oferecendo tantas coisas pra gente. O mundo está aí tão fácil. É interessante isso, né? Que muitas vezes quando a gente volta o nosso coração para Deus, volta a estar diante de Deus, aceitando os planos dele na nossa vida, tudo começa a ficar um pouco mais difícil, né? As provações vêm, e às vezes vêm até mais forte do que antes. Porque ele falou que o caminho dele é estreito, né? É estreito. Ele já avisou, né? Pegue a sua cruz e siga-me, né? Se Jesus carregou, né? Extremamente prazeroso, é extremamente, é realmente a felicidade que nós buscamos. E é a paz que vem. E é a paz que vem. Né? Porque quando a gente começa a seguir os planos de Deus na nossa vida, a paz de Jesus começa a reinar no nosso coração. E eu acho que isso que é o mais importante. A gente viver com o coração cheio de paz. Né? E não é fácil, né? Como a gente tem falado. Não é fácil o renunciar a si mesmo e aceitar as vontades de Deus na nossa vida. É um treino, né? É a perseverança, é algo diário mesmo. Mas no final da minha vida, o que eu quero? Eu quero falar, Senhor, Senhor, eu fiz a tua vontade. Eu fiz a tua vontade. Ou eu quero que realmente Jesus me acolha. O que eu quero no final da minha vida? Eu acho que isso que é muito importante, né? Mais importante. O que eu quero quando eu chegar diante de Jesus? Quem eu quero? Como que eu quero que ele reaja? Será que eu quero que ele me receba de braços abertos e diga ao céu, né? Eis aqui uma alma que realizou a minha vontade. Ou que eu possa chegar lá e dizer, Senhor, eu profetizei, eu falei em línguas, eu evangelizei, e ele dizer, não, eu nunca te conheço. Não te conheço, né? É bem isso. Triste isso, né? Sim, com certeza. Eu acho essa leitura muito forte, porque ela vem dar um tapa na cara mesmo da gente que está na caminhada. Isso. Porque muitas vezes a gente está na caminhada, mas não dá espaço para Deus, né? Sim. Quando Deus vem dizer, olha filho, faz assim, faz assado. Eu digo, não, eu já sei como fazer. Sim. Eu já domino a oração em línguas, eu faço jejum, eu faço penitência, né? Ele vai dizer que o maior holocausto que Deus agrada a Deus é o holocausto da vontade própria. Sim. E não o holocausto de outros sacrifícios que de repente eu faça, mas que não é da vontade de Deus. Sim, é aquela questão mesmo, né? Às vezes eu tô participando da igreja, eu tenho títulos, mas eu não tô convertida de coração.
Né? Uma coisa, é bem isso, eu vejo muito isso aqui nessa passagem. Eu tenho títulos dentro da igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo, e eu tenho orgulho de falar isso. Mas como que eu ajo com o meu irmão? Como que eu ajo quando alguém realmente precisa de mim? É a questão da conversão de verdade, né? Quando a gente se converte mesmo de coração, a gente quer uma mudança interna, a gente quer uma mudança externa, mas interna mesmo, né? Eu acho que vale mais essa mudança mesmo, essa busca. E não é fácil essa busca, é algo diário. Essa mudança dói, né? Ela é dolorida. Sim. Porque eu tenho que ir eliminando em mim coisas que eu sei que não agrada a Deus. Eu acho isso interessante porque quando você faz esse encontro íntimo com Deus, Deus não vai exigir de você tudo isso. Não. Mas no seu caminhar você vai percebendo exatamente o que Paulo disse. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então você vai abandonando aquela vida velha para se voltar a Deus. E é nesse abandonar, porque quando você abandona a vida velha, você vai assumindo a vontade de Deus na sua vida, que Deus realmente vem de encontro e aí ele abre os caminhos para que tudo aconteça. Sim, e uma coisa também assim que agora me veio no coração é a questão da humildade e muitas vezes até pedir para o nosso irmão, né? Exato. Irmão, eu não estou conseguindo, ore por mim, né? Interceda por mim. Porque, né, para mim está sendo muito difícil e muitas vezes eu acho que falta nós humanos mesmo essa questão da humildade, né? Do aceitar que eu estou errando. Eu estou sendo falho, estou difícil conseguir voltar sozinho, né? E até mesmo se humilhar diante de Deus, né? Quantas vezes, às vezes a gente não consegue se ajoelhar, né? Diante de Jesus eucarístico, diante da cruz de Cristo, que é exemplo melhor do que isso, né? Jesus, Deus, carregou os nossos pecados ali naquela cruz, sofreu tudo que sofreu, e às vezes a gente não tem essa humildade mesmo, chegar em Jesus e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo sozinho, né? Tá difícil, estou muito, sou fraca, entregar sou a nossa humano. miséria, né? Dizer assim, eu sou miserável mesmo, olha o meu coração, cheio de podridão, cheio de coisas erradas, e eu não consigo me libertar, vem de encontro à minha miséria. Sim. Deus ama isso, Deus ama demais. Buscar a confissão, né? Buscar na confissão também. A gente fica procrastinando mesmo, né? Ah, não, agora tem a pandemia, não posso me encontrar com o padre, isso, aquilo. Exato. Então a gente vai adiando algo que é tão importante na nossa vida, né? Pedir perdão a Deus, admitir os erros. Errei, né? E me perdoe. Você citou o sacrifício de Cristo e ali Cristo estava exatamente cumprindo a vontade de Deus para a salvação das nossas almas. Então isso é uma proposta que Deus faz a toda a alma e vem de encontro àquela resposta que nós formulamos a pergunta aqui, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sim. É salvar almas, Deus quer a salvação de cada alma que Ele colocou nesse mundo. É claro que para mim é um caminho para salvar almas, para a Nelise é outro, para você que está nos ouvindo de repente é outro, porque os nossos dons podem ser diferentes, né? Mas o intuito é sempre salvar almas, é construir o reino de Deus. Sim, verdade, construir o reino de Deus aqui na Terra, aqui, né? na Terra. É isso que é importante também. E como Jesus finaliza a leitura aqui que nós fizemos, nós precisamos construir a nossa casa, toda a nossa fortaleza na rocha, né? E sim, quem é a rocha é o próprio Cristo Jesus. E se nós construirmos a casa na areia, ou seja, nas coisas desse mundo, querendo o elogio desse mundo, sim, querendo o reconhecimento desse mundo, isso é construir a casa na areia. Sim. Mesmo tendo dons maravilhosos, às vezes nós construímos a casa na areia, ela vai cair, ele está dizendo, sim, ela vai cair. Então nós precisamos dessa casa na rocha que é Jesus. E eu acho interessante também que essa casa na rocha a gente vai conseguir através da oração, através de conhecer a palavra de Deus, porque eu preciso conhecer para saber o que Deus quer de mim também. Exato, né? Porque eu conhecendo a palavra de Deus, eu sei o que é o certo e o que é errado.
né? E aqui na palavra é algo tão rico, né? E a gente conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, a gente vai conseguir entender os planos de Deus para nossa vida e construir a nossa vida cada vez mais pautada na palavra de Deus. E ser humilde também, né? Sim, exato. Senhor, eu não estou conseguindo sozinho, me ajuda. Até para aceitar a palavra de Deus, nós precisamos ser humildes, né? Porque Sim. nem sempre ela vai de encontro à nossa vontade. Aí vem a proposta dele a Santa Faustina: risca a sua vontade e faça a minha vontade. Sim. Né? Às vezes a gente vai na igreja, numa palestra, ou quem está ouvindo o programa, pensa assim: não é o que eu queria ouvir, Sim. mas é o que Deus queria falar, então Sim. nós precisamos acatar. Ou muitas vezes a gente pensa assim, ouve a palavra, eu conheço um vizinho meu que é desse jeito, né? Eu tenho uma amiga que é desse jeito, mas a palavra não é pro outro. Não, é pra mim. Sim. Nós precisamos deixar a palavra nos transformar. Ô Ney, queria só contar rapidinho um testemunho meu mesmo que aconteceu agora esses dias atrás, porque meu filho, desde os 2 anos e meio, é pra ele operar da adenoide das amígdalas, que ele não respirava, então eu fui uns 4 médicos e eu não aceitava, olha só, né? Sim. Não aceitava essa ideia da operação do meu filho, ainda mais agora, no meio da pandemia e tudo, né? Então, foi marcado para o dia 19 de abril, não aceitei, dia de São José, não aceitei de jeito nenhum e foi adiado essa cirurgia. Até que eu orando muito, pedindo muito a Deus, olha como que nós somos falhos, pedindo muito a Deus para que ele não precisasse passar pela cirurgia, que ele fosse curado sem a cirurgia. E eu abri a minha Bíblia, ia lá e Deus falava assim para mim: filha, eu deixei o médico, primeiro de tudo você ore. Se apenas não resolver com a sua oração, qual oração, então você busque o médico. E Deus me falava isso muito claro, e eu, filha teimosa, não queria ainda. Praticamente desenhou, né? Sim, Senhor, faça isso. A gente faz isso. Não é? E aí, e Deus me mostrando isso. Birrinha, né? É bem assim. Desse jeito, é bem assim. Eu preciso dessa forma. E Deus está dizendo, não é assim que não você vai ser feliz, minha filha. Não é assim que seu filho vai ser curado. Exato, vai ser pelas mãos dos médicos. Acalme o teu coração e aceite a minha vontade na tua vida. E assim foi. Agora, dia 1º de junho, Davi fez a cirurgia. Foi uma bênção de cirurgia. E assim, 1º de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, né? Estamos finalizando agora, né, o Sagrado Coração. Então foi uma bênção na vida do meu filho. A recuperação foi muito tranquila, sabe? Você sentia a mão de Deus nos médicos, em cada detalhe. Era muito presente a presença de Deus e da mãezinha Maria, né? Cuidando do meu filho para mim. Então é bem isso mesmo. Nós somos, como eu, não fui humilde. Eu queria da minha vontade. Isso também é um pouco humano, né? A gente querer. A nossa oração, Annelise, eu sempre digo que nós oramos errado, né? Sim. A oração é conversar com Deus, mas a gente quer impor a nossa vontade. Isso. A gente não diz para Deus: Senhor, realiza a sua vontade na minha vida. Porque Deus tem propósitos que muitas vezes a gente desconhece. Sim. Mas a nossa oração deve ser, isso é também uma oração de humildade. Eu aceito a sua vontade. Sim. Mas não, normalmente a nossa oração é assim, carregada da nossa vontade. Isso, eu quero isso. Eu quero isso. E a gente chega a esse ponto de ser filho birrento, né? Sim. De rolar no chão e dizer não. Deus está dizendo ali, não é esse caminho. Não é dessa forma. O milagre não vai vir por aí. E a gente, não, eu quero desse jeito, tem que ser desse jeito. Sim. E sabe que às vezes Deus permite de tanta insistência nossa, e aí o resultado é catastrófico. Sim. Né? Nos traz tristeza, infelicidade. Sim. E Deus estava o tempo todo dizendo que aquele não era o caminho. É bem então isso. A gente tem que aprender também a fazer as nossas orações, né? Sim, é bem isso mesmo que ficou marcado para mim, né? Como a gente diz mesmo no Pai Nosso, né? A gente diz que seja feita a sua vontade. E foi a partir daí, depois de tantas respostas, né, que Deus falava: filhinha amada, é assim que vai ser, que eu aprendi verdadeiramente isso. Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feita a sua. E dia 1º, Davi fez cirurgia e graças a Deus foi tudo bem. Maravilha! Olha a graça de Deus sempre aparecendo na nossa vida. Que gostoso, né, meu irmão? Sentir que Deus vem de encontro a nós, a nossa vida, quando a gente se abre à sua vontade. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pela essa manhã tão maravilhosa que estivemos aqui reunidos, ouvindo a tua palavra. Madre Faustina sempre trazendo para o nosso coração palavras tão bonitas, palavras de ensinamento, de amadurecimento espiritual.
Senhor Jesus, venha sobre a nossa cidade, sobre Rosana, Primavera. Venha derramando, Senhor Jesus, a tua misericórdia, o teu amor. Que possamos levantar neste momento famílias restauradas, famílias unidas no teu santo amor, Senhor Jesus. Vem nos curando, restaurando e amenizando todas as nossas dores, Senhor Jesus. Nós somos teus, Senhor Jesus. Que possamos hoje, nesta manhã, consagrar a nossa vida a ti, Senhor Jesus. Somos de Deus e queremos verdadeiramente viver os teus planos em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada. Amém, Amém. Senhor. Amém.